Opa! Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Chimarrão da Manhã desta sexta-feira. Hein? Quanto tempo, hein, que eu não vim aqui gravar o Chimarrão, né? Mas como a gente teve cobertura aí de jogos na quarta-feira, né? Nós invadimos a madrugada acompanhando o jogo do Inter Miami. Então aí o guerreiro tem que descansar, né? Afinal, ninguém é de ferro, né? Então, não fiz o chimarrão ontem, mas hoje estou aqui para trazer o nosso chimarrão da manhã. Vamos falar da Copa do Brasil. Tivemos aí as partidas de idas dessa quinta fase da Copa do Brasil. O Chavante se preparando para o duelo contra o São José. Notícia importante, notícia boa para o Grêmio Esportivo Brasil, já que o clube conseguiu reverter a decisão do STJD que tirava o jogo, a final da Recopa, do estádio Bento Freitas, né, ou colocava esse jogo com portões fechados, e o Chavante que acabou anunciando aí o seu novo atacante, o Andrei Carlos, que acabou sendo anunciado na noite de ontem nas redes sociais do clube. Beleza? Então tá, então já peço aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. É um chimarrão sem chimarrão, né? Eu não tô aqui com o meu chimarrão, mas vamos sem chimarrão mesmo, afinal, o nome do programa é o Chimarrão da Manhã, mas a gente tá sem chimarrão nesse momento, beleza? Vamos lá então, gente, vamos começar falando sobre SAF, tá? O Tribunal Arbitral, né, da Fundação Getúlio Vargas acabou afastando o John Textor do comando da SAF do Botafogo. E esse assunto é muito importante. Na noite de ontem, essa notícia acabou surgindo, minutos antes, né, de ter essa decisão anunciada. O John Textor teve uma reunião com os jogadores e ele acabou salientando que a SAF do Botafogo passava por muitas dificuldades. E que, inclusive, o Botafogo Futebol e Regata já tinha passado, né, por uma recuperação judicial no momento em que houve a venda da SAF, e agora a SAF do Botafogo vai passar por uma recuperação judicial. A dívida aproximada de 1,1 bilhão de reais. Então, o Botafogo deve para todo mundo. E o Botafogo que virou SAF para não fechar as portas, e com o John Textor acabou dando um respiro para o Botafogo, fez o Botafogo voltar a ser competitivo, fez o Botafogo ganhar títulos, mas ao mesmo tempo acumulou muitas dívidas. E hoje o Botafogo tem uma dívida de 1,1 bilhão e uma dívida praticamente impagável. Por isso, né, que o John Textor acabou sendo afastado. Por que eu estou trazendo a SAF do Botafogo para a nossa realidade aqui, né? Para a minha realidade aqui, de onde eu falo, de Pelotas, já que o Brasil, né, o Grêmio Esportivo Brasil, o Chavante, está se transformando em uma SAF. É justamente ter esse cuidado e não simplesmente lançar o clube na mão de qualquer um, na mão de um aventureiro, na mão de alguém que não conhece como é que funciona a realidade e a paixão de um clube. Um cara que não tem o seu DNA ligado ao clube. É sobre isso que eu estou falando. O John Textor pode ter vindo para o Botafogo com a melhor das suas intenções. E até acredito que ele tenha vindo com a maior das suas intenções. Mas, claro, sempre, né, visando o lucro, visando negócios, visando dinheiro. Só que os negócios acabaram não dando tão certo, né? O Botafogo teve um resultado curto prazo excelente, foi campeão brasileiro, conquistou o inédito título da Libertadores da América. O time também se tornou um time competitivo, um time que brigou por títulos, um time que esteve disputando a Copa Libertadores da América, agora está na Copa Sul-Americana por conta, né, de um erro estratégico. E o Botafogo acabou ficando, né, depois
né, do tempo de Botafogo, como a gente dizia, em que o Botafogo conquistou absolutamente tudo, o Botafogo acabou caindo meio que num ostracismo, né, gente? O Botafogo voltou a ser aquele Botafogo que a gente conhecia, um time de meio de tabela, um time que estava brigando mais lá embaixo, por mais que o Botafogo atualmente tem ativos muito bons no seu time e dá para fazer um time competitivo, mas o Botafogo, né, acabou a magia do começo da SAF. E eu acho que é isso que gera preocupação de todo o torcedor. Por que o torcedor começa a fazer perguntas? Por que o torcedor de outros clubes que viram a SAF como o único caminho e outros, né, que apostaram numa recuperação judicial sem precisar fazer a SAF e também, né, com uma nova reformulação estatutária, com uma nova reformulação política, né, mas mantendo o modelo associativo, as coisas acabaram funcionando. Eu estou falando de Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras, eles não são SAFs, mas eles são cases de sucesso, né? E que precisaram, por exemplo, o caso do Palmeiras. O Palmeiras precisou de um mecenas, né? Que é o Paulo Nobre. O Paulo Nobre pagou a dívida de curto prazo do Palmeiras, porque senão o Palmeiras corria risco de fechar. Ele pagou essa dívida de curto prazo, o clube passou a ter a possibilidade das certidões negativas e passou a ser um clube rentável. As coisas começaram a funcionar, o Palmeiras começou a vender jogadores da base e o Palmeiras passou a se sustentar, tanto que o Palmeiras já fechou o pagamento daquilo que foi aportado pelo Paulo Nobre nas suas finanças naquele momento de reequilíbrio do clube. O mesmo aconteceu com o Flamengo. O Flamengo passou por um momento em que, nós vamos ter que se acostumar a jogar com jogadores medianos, porque a conta chegou e se não se readequar, se não fizer agora aqui o enxugamento, as coisas não vão funcionar. E o Flamengo conseguiu. O Botafogo já estava no momento desesperador, porque o Botafogo em vários momentos tentou se igualar ao Flamengo, tentou se igualar a Fluminense, né, que era o time que tinha também essa possibilidade de brigar por títulos, e o Botafogo foi acumulando dívidas, foi acumulando fracassos, foi acumulando rebaixamentos, e o Botafogo acabou totalmente endividado. A SAF chegou, pagou algumas dívidas de curto prazo, a SAF deu dignidade novamente ao torcedor do Botafogo, mas claro, né, quando você vende a alma ao capeta, o preço ele pode ser impagável, e foi o que acabou acontecendo com o Botafogo, né? Se tornou uma dívida impagável e hoje, né, o Botafogo sofre as consequências, teve o seu gestor, né, o John Textor, afastado, né, segundo as informações aí, 1,1 bilhão de reais de dívida. Você faz um movimento, cara, para acabar, né, com a dívida, para diminuir, ou para estancar, ou para equalizar a dívida, e aí chega o cara, compra o futebol do clube e ele aumenta essa dívida. Né? É um negócio assim impressionante. Mas o que eu quero trazer para a nossa realidade aqui, né, para falar também do Brasil, que está passando aí por esse processo de SAF, porque o Brasil ele tem alguém na sua gestão, alguém que passou pelo clube, alguém que conhece a realidade do clube, alguém que tem familiar aqui na cidade, então ele sabe que se ele não fizer o trabalho dele bem feito, a família, ele serão cobrados. E a gente vê e eu já falei aqui inúmeras vezes, que o Emerson, ele tem credibilidade por onde ele passa. Então, isso aumenta ainda, ou melhor, aumenta a confiança e diminui, praticamente zera, né, a desconfiança em relação, em cima do Emerson e esses próximos episódios aí envolvendo SAF no Grêmio Esportivo Brasil, que deve estar muito próximo de acabar. Aliás, o André Miller, lá no canal do André Miller, vão lá no canal do André Miller, lá tem sempre informação, ele trouxe essa de que o Emerson está se programando para vir a Pelotas, e a tendência é que ele venha no dia da Recopa Gaúcha, no duelo contra o Internacional. Ele está se programando porque, né, o Emerson, como é um nome
que está na história das Copas do Mundo, né? Ele disputou 2 Copas do Mundo, né? A Copa do Mundo de 98, a Copa do Mundo de 2006. Não disputou a Copa do Mundo de 2002, mas chegou naquele último dia antes da partida de estreia na Copa do Mundo contra a Turquia. Ele acabou tendo a lesão no ombro, acabou sendo cortado. Ele era o capitão da seleção, inclusive até no dia que foi oficializada ali a compra, né, que ele teve aqui em Pelotas. Ele até falou para o Duda Garbi que ele teria condições de se recuperar ao longo aí da Copa do Mundo, mas decidiram por cortar ele, né? Bem, o Emerson tem muitos compromissos FIFA, né? E é bem isso, compromissos FIFA. É por ser um cara, né, de Copa do Mundo, por ser um cara que passou por Real Madrid, por Juventus, por Roma, por Bayer Leverkusen. Então o Emerson é um cara de Copa do Mundo, ele é um cara FIFA. Então ele está tentando aí, né, ajustar a sua agenda para estar aqui em Pelotas para o duelo contra o Internacional na final da Recopa Gaúcha. Bom, o Brasil anunciou o Andrei, a gente até trouxe no vídeo passado informações do atleta, vídeo falando sobre o jogador, né, as características dele, atacante de lado, e a informação é de que as prioridades, as necessidades, né, as necessidades do Grêmio Esportivo Brasil terminaram por agora. Mas claro que o clube segue atento ao mercado. Negócios de oportunidade poderão surgir e o Brasil está atento a esses negócios de oportunidade. Então, a priori, né, as necessidades do elenco, o Brasil estanca, mas o Brasil também segue de olho no mercado e se aparecer algum negócio de oportunidade, com certeza o clube vai buscar. Bom, até o André Miller trouxe essa informação, né, de que o Brasil procurou o atacante Wellington, né, o atacante do Wellisson, o atacante do Blumenau, ele que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, cara, eu nem lembrava dele no Campeonato Gaúcho. Ele está fazendo muito gol lá no campeonato, na Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasil procurou ele, mas seria um acerto para divisão de acesso, tá? A divisão de acesso lá do Campeonato Catarinense termina antes de começar a divisão de acesso aqui do Rio Grande do Sul. Então, teve essa procura aí por parte do Grêmio Esportivo Brasil. E para a gente fechar, a boa notícia é que o Ayrton Ruschel, que é o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, TJD do Rio Grande do Sul, deferiu o pedido da defesa do Grêmio Esportivo Brasil para que houvesse uma troca na punição e que o Brasil não perdesse o mando de campo na partida contra o Internacional válida pela Recopa Gaúcha. Havia um temor muito grande, né, por parte do Brasil, e aí entenda-se como o SAF, e da torcida também, de não ter o seu principal ativo na arquibancada, que é o torcedor. Isso porque foi relatado, a gente até contou a história aqui, né? Foi relatado na súmula, invasão de campo, comemoração da torcida, enfim. E aí os almofadinhas lá do TJD acham que o torcedor ele não pode ser torcedor uma vez na vida. Eu imagino se os torcedores lá dissem o que é cultura lá na Inglaterra, por exemplo, no momento em que acontece um gol no final, como dizem na Argentina, os gols agônicos, né, os gols nos instantes finais, que os caras têm a cultura lá na Inglaterra de invadir o campo. Eles invadem, comemoram, e aí fica aquele 2 minutos de jogo parado, os caras voltam para a arquibancada e o jogo segue como se nada tivesse acontecendo. Se o gol não foi ali já no último minuto, ou se foi no instante final, ali faltando 5, 7 minutos. Então, lá, isso aí é uma cultura. Aqui nós estamos querendo transformar o estádio de futebol em teatro. Já falei muitos vídeos aqui no canal. Mas o que eu quero dizer é que foi deferido, o Ayrton Ruschel acabou aceitando o pedido do Dr. Alexandre Borba, da defesa do Grêmio Esportivo Brasil. Eu falei aqui no vídeo passado que o Dr. Alexandre Borba é craque e ele sabe muito bem sustentar, né, as suas defesas, e o presidente do TJD, o Ayrton Ruschel, acabou deferindo o pedido. Então, teremos público no duelo entre Brasil e Internacional na decisão da Recopa Gaúcha no estádio Bento Freitas, o Internacional campeão do Gaúchão de 2025 e o Brasil campeão
da Copa Federação Gaúcha de 2026. Certo, galera? Vai ter vídeo pré-jogo, vou trazer, que eu fiquei de trazer semana passada, acabou tendo outros eventos aqui, eu não consegui trazer. Mas eu vou trazer sim um vídeo pré-jogo para a gente falar de Brasil e São José, que vão jogar nesse sábado, 18 horas, lá no Estádio Pastoria. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.